Salmo 91. O Salmo 91 tem sido uma fonte inesgotável de ânimo, de coragem e de consolo para milhares de crentes espalhados pelo mundo através dos séculos. Nos primeiros 4 versículos do Salmo, há 4 títulos divinos que descrevem a majestade, a glória, o poder, a compaixão e o amor de Deus. Analisemos agora esses 4 títulos. Primeiro, o Altíssimo. No início do primeiro livro da Bíblia, Abraão conheceu o Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Segundo, o Onipotente. Com 99 anos de idade, ele foi convidado a andar na presença do Deus Todo-Poderoso e ser perfeito. Este Deus prometeu fazer algo por Abraão que de outra forma teria sido impossível. Terceiro, o Senhor. Jeová é o Deus eterno, que habita na eternidade, que não muda e não mudará. Quarto, meu refúgio, a minha fortaleza. O crente pode encontrar nele um lugar de segurança máxima, um Deus de confiança que protege o seu povo dos assaltos do inimigo. A partir do versículo 5 do Salmo, temos a passagem que Satanás usou na tentação do Senhor Jesus Cristo no deserto, Mateus capítulo 4, versículos 4 a 11, Lucas capítulo 4, versículos 1 a 13. O primeiro ato do Senhor, depois do seu batismo no Jordão, foi ir ao deserto para ser tentado por Satanás. Diante da astúcia de Satanás no jardim do Éden, o primeiro Adão falhou e caiu em pecado, levando junto consigo toda a raça humana. Agora, no deserto físico e espiritual deste mundo, o último Adão, Cristo, triunfou. Devemos notar que Satanás tem muita habilidade em distorcer a palavra de Deus. Ele lança dúvidas sobre a verdade, contradiz os fatos e tem conseguido apanhar muitas pessoas nas suas armadilhas. Precisamos seguir o exemplo daquele que triunfou sobre o diabo e resistir às tentações do inimigo pela palavra de Deus. Por isso precisamos guardar a palavra nos nossos corações para que o Espírito Santo possa se servir dela ao enfrentarmos as tentações. Convém destacar neste contexto que havia uma diferença importantíssima entre Adão e o Senhor Jesus Cristo. Adão foi criado por Deus e antes do seu pecado ele era inocente. O Senhor Jesus não foi criado. Ele é o eterno Filho do eterno Deus, sem princípio de dias. Além de ser inocente, ele é santo. O apóstolo João diz: nele não há pecado. 1 João capítulo 3, versículo 5. Pedro diz: o qual não cometeu pecado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Ele era o Cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Nele não havia uma natureza pecaminosa para o inimigo aproveitar. Para ele foi totalmente impossível pecar. Se fosse diferente, ele não teria tido condições de se oferecer em sacrifício vivo para Deus sobre o altar. A impecabilidade de Cristo é uma verdade fundamental para a nossa fé. Nos últimos 3 versículos do Salmo, há várias promessas que correspondem às orações do Salmo anterior. Salmo capítulo 90, versículos 14 a 17. Deus é a fonte do amor. Ele é amor. Ele nos ama apesar das nossas muitas falhas. Ele enviou o Filho do seu amor para morrer por nós, e este amor nos constrange. Este amor sem igual para conosco encontra uma resposta nos nossos corações e, com devoção, servimos ao Senhor, que é tão benigno. Para aqueles que o amam e que confiam nele, há promessas preciosas. Ele diz: livrarei, pô-lo-ei num alto retiro. Eu lhe responderei, estarei com ele, livrá-lo-ei
e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. 2 vezes o verbo livrar é mencionado. Aquele que confia será livrado e colocado em segurança, além do alcance dos seus inimigos. Quando ele chama, Deus há de atender e estar com ele no meio das dificuldades. Além de livrar, Deus glorifica, honra e satisfaz com abundância de dias. Depois desta vida, Deus satisfaz ainda mais ao levar o crente em Cristo para o céu, onde ele há de revelar as belezas da glória do seu amado Filho. Que Deus nos ajude a sermos servos fiéis e dedicados àquilo que tem valor eterno, e que por meio do nosso testemunho outras pessoas sejam atraídas a conhecer o Salvador e o Deus de bondade e amor.